Você já teve que fazer algo muito difícil, algo que parecia impossível, algo que exigia toda a sua fé e confiança em Deus? Se você já passou por uma situação assim, ou se você está passando agora, eu quero te contar uma história que vai te inspirar e te desafiar a seguir o exemplo de um homem que obedeceu a Deus, mesmo quando tudo parecia contrário. Esse homem se chamava Abraão, e ele é considerado o pai da fé. Abraão era um homem idoso que vivia na terra de Canaã com sua esposa Sara e seu filho Isaque. Isaque era o filho da promessa, o filho que Deus havia dado a Abraão depois de muitos anos de espera, depois de muitas provas e dificuldades. Abraão amava Isaque mais do que tudo e via nele a realização do plano de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Mas um dia, Deus fez um pedido muito estranho e doloroso a Abraão. Ele disse: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei." Gênesis 22, versículo 2. Como você reagiria se Deus te pedisse algo assim? Você questionaria, duvidaria ou recusaria? Você acharia que Deus estava sendo injusto, cruel? Você perderia a sua fé, a sua esperança, a sua paz? Abraão poderia ter feito tudo isso, mas ele não fez. Ele simplesmente obedeceu. Ele se levantou de madrugada, preparou o seu jumento, pegou 2 servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não contou nada a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Ele guardou no seu coração a dor e a angústia de ter que sacrificar o seu filho amado. No caminho, Isaque percebeu que faltava algo para o sacrifício. Ele perguntou ao seu pai: "Meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Gênesis 22, versículos 7 e 8. Abraão respondeu com fé e esperança: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, você deve estar se perguntando: como Abraão pôde fazer isso? Como ele pôde entregar o seu filho à morte? Como ele pôde confiar em Deus diante de uma ordem tão terrível? A resposta está na carta Hebreus, no Novo Testamento, que nos revela o que se passava na mente e no coração de Abraão. Lá está escrito: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua descendência será considerada." Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, versículos 17 a 19. Abraão tinha tanta certeza de que Deus cumpriria a sua promessa que ele estava disposto a sacrificar o seu filho, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Ele não entendia o propósito de Deus, mas ele confiava no caráter de Deus. Ele sabia que Deus era fiel, justo, amoroso e poderoso. Ele sabia que Deus não lhe pediria algo sem um motivo maior. Ele sabia que Deus tinha um plano perfeito, mesmo que ele não o visse. E foi assim que Abraão passou no teste mais difícil da sua vida. No último momento, quando ele estava prestes a matar o seu filho, Deus interveio e disse: "Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho." Gênesis 22, versículo 12. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá." Por isso até hoje se diz:
No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, versículos 13 e 14. Deus não desejava que Abraão sacrificasse seu filho, mas sim que demonstrasse seu amor e obediência. O propósito era que Abraão mostrasse sua fé e confiança, tornando-se um exemplo para as gerações futuras sobre como seguir a Deus sem hesitação. E Deus recompensou a Abraão pela sua fidelidade. Ele disse: "Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu." Gênesis 22, versículos 16 a 18. Deus confirmou a sua promessa a Abraão e lhe deu uma bênção maior do que ele podia imaginar. Através da sua descendência, Deus enviaria o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo. Jesus seria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus seria o verdadeiro Isaque, que se entregaria voluntariamente à morte para cumprir a vontade de Deus. Jesus seria o verdadeiro Abraão, que obedeceria a Deus até o fim, mesmo que isso significasse a cruz. A história de Abraão e Isaque é uma história de fé, de obediência, de sacrifício, de amor e de bênção. É uma história que aponta para Jesus, que é o centro e o cumprimento de toda a Bíblia, e que nos convida a seguir o exemplo de Abraão, que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia contrário, que nos desafia a entregar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos, sabendo que Ele é bom e fiel, e que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele te pede algo difícil ou incompreensível? Está disposto a obedecer a Deus mesmo quando isso te custa caro? Se você está, eu quero te encorajar a fazer uma oração de entrega e compromisso com Deus agora mesmo. Diga a Ele que você o ama acima de tudo, que você crê nas suas promessas, que você quer fazer a sua vontade, que você está disposto a renunciar a tudo por Ele. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, convido-os a fazerem isso agora para não perderem nossos próximos vídeos.